bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar geografia. Eu acho que vocês já gravaram essa forma da professora Stephanie falar geografia. Isso mesmo, ó. Página de geografia 44 e 45, nós vamos fazer a leitura, estudar, eu vou explicar. E vocês vão responder a página 46 e 47. Opa, não são essas. 46, 47 e 48. Vá! Isso mesmo, vocês vão responder essas três páginas, certo? Vamos lá. Analisando qualquer representação gráfica do planeta Terra, como um planisfério, por exemplo, é possível observar que sua estrutura é formada por terras emersas e imersas. Professora, qual é a diferença entre imersas e emersas? Olha, gente, imersas é tudo que está por estar imerso, ou seja, os oceanos. E emersa são os blocos, são os continentes. Então nós vamos estudar continentes e oceanos. Oceanos imersos, continentes emersos, certo? Nós temos essas duas características, duas estruturas. Então vamos lá. As terras imersas formam os oceanos e as terras emersas formam os blocos ou massas continentais, que são o resultado da divisão geológica da Terra, determinada por imposições naturais. Vocês lembram que nós estudamos sobre as placas tectônicas? As placas tectônicas, para entender, é muito importante que nós possamos retomar o assunto de placas tectônicas para entender o assunto atual. Porque se acredita que nosso bloco continental era determinado por uma Pangeia. Ou seja, o que é uma Pangeia, professora? É que essa teoria é a teoria da deriva continental, que foi lá criada em 1912, certo? Foi com essa teoria que diz que só existia um único bloco, ou seja, todos os continentes que existem hoje, acredita-se que era um único bloco, todos eles eram juntos. E aí, com o decorrer do tempo, por conta de coisas naturais, ou seja, das placas tectônicas, houve um afastamento desses continentes ao longo do tempo. Então ele era denominado como uma Pangeia e hoje ele passou a ser fragmentado e as junções começou a se dispor e conhecemos hoje os nossos continentes. Percebam aí, cerca de 2025 milhões de anos atrás, como era a nossa Pangeia, né? E aí ao tempo, atualmente nós temos aí os continentes todos divididos. Na página 45 traz a configuração atuais desses blocos continentais, certo? E que não representa a sua forma definitiva. Mas por que não é definido ainda dessa forma? Pois as placas tectônicas, elas continuam a se movimentar. Então nós não podemos dizer que vai permanecer no local, porque as placas tectônicas, elas se movimentam. E aí, em velocidades, em direções diferentes, e com isso, poucos centímetros vai variando ao longo do tempo. Com esse distanciamento, com essa movimentação, nós podemos ter essas distâncias em poucos centímetros. E embora haja controvérsias entre os estudos quanto aos critérios para delimitação, é possível afirmar que os continentes são estabelecidos de acordo com a divisão política instituída pelos seres humanos, por nós, seres humanos. Então, os continentes eles foram divididos por essa estrutura política, certo? Por essa divisão política. E aí, atualmente, a Terra é formada por 6 continentes. Vamos olhar agora quais são os 6 continentes. Nós temos aqui no nosso planeta Terra, antes que era uma Pangeia, nós temos os continentes, que a primeira é a América, certo? Não a primeira, mas são subdivididos: América, Europa, África, certo? Ásia
e Oceania. Nós temos aí 5 e, por fim, nós também temos a Antártida, certo? Então, nós temos aí os 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. Ou seja, nós temos os continentes estabelecidos por essas divisões. E aí vocês percebem esses nossos 6 continentes. Vamos lá. Então, as terras imersas são cobertas por água. Por quê? As terras imersas, nós temos os oceanos, então são cobertas por águas, mares, rios, lagos e outros corpos hídricos, constituindo a maior parte da superfície terrestre. Lembre que nós temos uma grande quantidade de nossa terra composta por água. Lembra das composições? E embora haja apenas um oceano global, a grande massa de água, que cobre 71% da Terra, é dividida geograficamente em regiões distintas. Historicamente, há 4 oceanos reconhecidos, certo? Vamos conhecer um pouco mais os oceanos no nosso vídeo. Então, no nosso vídeo não mostra os oceanos, mas eu vou falar um pouco para vocês. Historicamente, há 4 oceanos reconhecidos. Lembra que nós temos aqui os 6 continentes estabelecidos devido à divisão política: América, Antártida, África, Europa, Ásia e Oceania. E aqui não mostra os oceanos, mas eu vou mostrar a vocês onde eles se localizam, certo? Os oceanos, o Oceano Pacífico, ele se localiza nesse ponto, certo? Ao lado da América. Já o Oceano Atlântico é entre a América e a África. Todo o oceano aqui, nós temos o Oceano Atlântico, tá bom? Também temos o Oceano Índico, ou seja, é entre a África e o continente da Oceania. Então, toda essa parte aqui é o Oceano Índico. E, por fim, nós temos o Pacífico, que fica aqui ao lado da Oceania. Repetindo, Oceano Pacífico, que é o mesmo. Lembre que nossa Terra, ela é redonda. Então, se aqui nessa ponta que está mostrada no nosso planisfério, certo? Nós temos o Pacífico, na outra ponta também, porque elas vão se encontrar, tá bom? Então, ó, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, novamente Oceano Pacífico. Professora, agora está faltando um oceano, o Antártico. O Antártico fica em toda essa região, o Oceano Antártico, certo? E nós vamos agora pontuar algumas particularidades interessantes sobre os oceanos. Então, vamos pontuar algumas particularidades acerca dos oceanos. No livro de vocês tem. O oceano mais importante economicamente e mais utilizado para navegações é o Atlântico, ou seja, o que está lá entre os continentes da América e o continente africano, certo? Esse Oceano Atlântico também liga a Europa, o continente europeu, certo? E aí nós temos a importância do continente Atlântico, que gera essa questão, é mais voltada para a economia, né? Para o transporte, é a navegação. O oceano mais extenso e profundo são o Oceano Pacífico, certo? É o Oceano Pacífico. O Oceano Antártico, por estar localizado no Polo Norte, tem suas águas congeladas, tá bom? E na maior parte do ano, e que dificulta o seu uso para navegações, porque fica congelada. As correntes marítimas do Oceano Índico são influenciadas pelas monções, que são os ventos que variam de direção de acordo com as estações do ano. Então, há essa dificuldade no Oceano Índico por conta dos ventos, que vai de acordo com as estações do ano.
E os mares constituem a porção do oceano que banha os continentes e as ilhas. Os mares, certo? Eles banham os continentes, banham as ilhas. Então, olha a importância dos continentes. Em um tópico verde aí, na tabela, vou fazer a leitura com vocês, certo? Ó, as ilhas são porções de terras emersas, cercadas pelas águas dos oceanos, mares, rios ou lagos. As ilhas podem ser classificadas como continentais ou oceânicas. Então, é necessário pesquisar para ver se aquela ilha ela vai ser continental, vai ser classificada como ilha continental ou oceânica. As ilhas continentais, em geral, ficam próximas ao continente, lógico, e caracterizando-se uma extensão isolada do territorial continental. Ou seja, aquelas ilhas elas ficam próximas, mas só que isoladas. Já as ilhas oceânicas não possuem nenhuma ligação, ou seja, elas não têm nada a ver com o continente. Elas se caracterizam por essa forma distinta que ela tem, tá bom? Então vocês vão responder a página 46, 47 e 48 e depois nós vamos fazer a correção no horário e no dia combinado.